o corpo vai para a sepultura. Sim. O espírito ou alma vai para Deus. Consciente. E começa a reinar com Cristo lá no céu. Desde Abel, aqueles que morreram em Cristo estão todos lá reinando com Cristo, plenamente conscientes. Não! A vida após a morte, esse é o tema de hoje. É um tema bastante polêmico e que divide opiniões dentro do meio religioso e também no mundo secular. As pessoas têm essa curiosidade. Atualmente, nós temos, irmão Ivonaldo, duas ideias que são completamente opostas sobre esse assunto. A primeira é: a alma morre, e a segunda é: a alma não morre. Ou seja, uma afirma que não existe vida após a morte e a outra ideia afirma que existe sim vida após a morte. E eu gostaria de dizer que essas duas ideias, viu, irmão Ivonaldo, você, querido telespectador, essas duas ideias, elas surgem ali no Jardim do Éden. Então, nessas minhas considerações iniciais, eu gostaria de deixar claro essas duas ideias presentes ali no Jardim do Éden. Elas têm a sua origem ali e vão se desdobrar ao longo da história e vai alcançar o mundo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, 2 verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós temos aqui o uso de dois elementos na criação do homem Adão. Um é o fôlego de vida, que Deus soprou, e é a vida que Deus comunicou, e o outro é o pó da terra, o barro da terra. A junção ou a união desses dois elementos fez surgir a alma vivente, o ser humano. O texto ele vai dizer claramente que o homem passou a ser uma alma vivente. E o verbo usado aí é o verbo ser, não é o verbo ter. Porque uma coisa é eu afirmar, o homem tem uma alma. Outra coisa é eu dizer que ele é uma alma. A Bíblia afirma categoricamente em Gênesis capítulo 2, verso 7, que o homem passou a ser uma alma vivente. E esse homem, na condição de alma vivente, ele é resultado da união do barro com o fôlego de vida. Então, isso precisa ser claro e entendido. Agora, surge aí também uma advertência em Gênesis. Lembrando que eu estou tentando mostrar em Gênesis a origem das duas ideias sobre a morte. Bom, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, vai dizer o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esse Deus que criou Adão, a alma vivente, que comunicou o seu fôlego a Adão, ele faz uma séria advertência a Adão, dizendo que se ele comesse da árvore proibida, se ele desobedecesse, certamente ele iria morrer. Então surge uma pergunta: o que significava morrer? O que Deus quis dizer com morrer? O que Deus quis dizer quando dirigiu essa advertência para Adão, que era uma alma vivente, que era um ser recém-criado? Bom, para entendermos isso, nós precisamos ver a sentença de morte que Deus dá logo após o pecado de Adão, em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Aqui fica claro o que significava morrer na mente de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, essa sentença responde à pergunta: o que Deus quis dizer
que é quando afirmou que Adão morreria se desobedecesse. Essa sentença de Gênesis capítulo 3, 19, responde. Morrer significava voltar a ser pó, voltar ao pó da terra, se desfazer em pó. Deus disse para Adão: você é pó e ao pó tornarás. Então, quando lá no capítulo 2, 16 e 17, Deus dá a advertência, o que Deus queria dizer era: se você comer desse fruto, se você desobedecer, você vai voltar a ser pó. Você vai voltar ao estágio zero, quando você não existia, quando só existia o pó, o barro da terra. Então, por aí você começa a entender a ideia de morte ali em Gênesis capítulo 2, ok? E, irmão Ivonaldo, essa ideia fez surgir uma doutrina chamada mortalidade da alma, segundo a qual a alma morre e fica em um estado de inconsciência até a ressurreição. Então, com base nessa doutrina e nessa primeira ideia que nós vemos em Gênesis, não existe vida após a morte. Porém, em Gênesis, nós também temos a segunda ideia de que existe vida após a morte. Basta ler Gênesis capítulo 3, versículo 4, e vai dizer o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só. Então aí entra em cena a serpente, e Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vai dizer que é o diabo. Então essa serpente entra em cena e ela contraria a advertência de Deus, a ordem de Deus. Deus disse que morreria, voltaria a ser pó, ao estágio zero. A serpente, ela planta no coração de Adão e Eva uma ideia contrária a essa. É a ideia de que não morre, de que a alma é imortal. Olha que ideia perigosa. E essa ideia, querido telespectador, você que está me ouvindo, essa ideia deu origem a uma perigosa doutrina chamada de imortalidade da alma, segundo a qual a alma continua vivendo após a morte do corpo. Então, segundo essa doutrina, que surge inicialmente lá no Éden com a serpente, há vida após a morte. Há uma continuação da vida. O corpo morre e a alma continua vivendo. E, irmão Ivonaldo, essa ideia, ela se tornou tão influente no mundo, tão poderosa, que influenciou o paganismo, aquelas nações pagãs, e eles passaram a adotar a crença de que existiria um mundo dos mortos, onde a alma da pessoa se dirigiria ali para enfrentar um juízo. Influenciou o catolicismo romano, que ensina que a pessoa, se é boa, quando morre, vai para o céu, ou se ela foi ruim, vai para o inferno. Se ela foi mais ou menos, vai para um purgatório. E também influenciou a doutrina da intercessão dos santos, que é uma doutrina presente na Igreja Católica. Porque uma vez que eu acredito que a pessoa que foi boa, justa, morreu e está no céu, a alma dela, logo ela pode interceder por mim. Então, isso deu origem à doutrina da intercessão dos santos. Saiba que se você é de uma igreja evangélica e você defende a crença de que a alma é imortal, você está fortalecendo essa ideia católica da intercessão dos santos. Você está dando voz a essa ideia. Porque se a alma é imortal, então as pessoas que morrem estão lá, podem interceder e mil possibilidades podem existir a partir daí. Bom, essa ideia influenciou também o protestantismo, vamos dizer, a igreja evangélica ou os evangélicos, porque eles adotaram a seguinte crença, é de que o justo ou o salvo, quando morre, ele vai para o céu, ou ele vai para um paraíso, ou ele vai para o seio de Abraão. Todos esses termos ou expressões são sinônimas, quer dizer um lugar. A alma continua vivendo. E se for uma pessoa ímpia, essa pessoa vai para o inferno. É assim que crê praticamente 98% dos protestantes, dos evangélicos. E influenciou também o espiritismo,
ok? Porque o Espiritismo passou a adotar a ideia de que na morte a alma ela é desencarnada do corpo e ela vai para um plano espiritual, um mundo espiritual, e existe ali também a possibilidade dela reencarnar noutra vida. Aí surge a ideia da reencarnação. E também no Espiritismo você tem a questão da comunicação com os mortos, que é muito comum. Então perceba, irmão Ivonaldo, que essa ideia plantada pela serpente no Éden, ela influenciou o paganismo, o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo, ela tomou o mundo. Eu acredito que 95% a 98% das religiões acreditam na vida após a morte. Ou seja, estão sob esse engano. E essa ideia que surgiu com a serpente, ela é tão influente, tão poderosa, que ela está presente nos filmes, ela está presente nos seriados, nas novelas. Eu cansei de assistir novela no passado e o personagem morrer e voltar. Um filme também muito conhecido que propagou essa ideia foi aquele Ghost do Outro Lado da Vida. Você tem essa ideia nos desenhos também, um fantasminha que sai do corpo, nos contos populares, no folclore. Você tem essa ideia presente da vida após a morte. Mas eu quero afirmar para você que esse é o grande engano da serpente. E só para finalizar, o irmão Ivonaldo mencionou aí a questão da ressurreição. Pois bem, irmão Ivonaldo, a doutrina que surgiu lá no Éden com a serpente, que diz que a alma é imortal, esvazia a ressurreição final. Por quê? Porque se a pessoa, quando morre, vai para um paraíso, isso significa dizer que a ressurreição não tem mais importância. Para que Jesus voltar e ressuscitar se as pessoas já estão na glória? Então você esvazia uma das principais doutrinas do Novo Testamento, que é a ressurreição, porque se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou e é vã a nossa fé. Então a ressurreição corre sério perigo. Como os evangélicos tentam harmonizar a crença da imortalidade da alma com a ressurreição? Eles dizem: a pessoa morreu, foi para o seio de Abraão, ou foi para o paraíso, ou foi para o céu, e aí quando Cristo voltar, Cristo vem com todas essas almas que estão lá, e aí essas almas vão receber os seus corpos aqui na terra, vão ressuscitar nos seus corpos. Que ideia absurda, né? Na verdade, eles estão tentando harmonizar uma ideia que surgiu com Platão, filósofo grego, que fala da alma imortal, com uma doutrina bíblica que é a da ressurreição. Mas não há compatibilidade entre esses pontos de vista. Haverá uma ressurreição final, porque na morte a pessoa deixa de existir temporariamente, fica num estado de completa inconsciência, e isso só pode ser rompido através da ressurreição, e graças a Deus que haverá uma ressurreição um dia, porque Cristo ressuscitou, e essa é a esperança que bate forte no nosso coração. Irmão Ivonaldo, uma vez eu estava fazendo uma palestra no ginásio, e uma mãe, quando ouviu um estudo sobre a morte que eu passei, disse: meu Deus do céu, então era tão confortável para mim saber que minha filha, que morreu há pouco tempo, estava no céu bem, ao lado de Deus, olhando por mim. Eu ficava tão feliz. Aí você vem com essa ideia de que morreu, acabou, não tem consciência. Aí eu falei para ela da grande esperança da ressurreição, e ela ficou muito feliz em saber que um dia ela poderá reencontrar a sua filha querida. Então, existe uma saída para a morte, e a saída é a ressurreição no último dia, quando Cristo voltar.